Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. O convidado de hoje é o professor Giuliano Silva. Ele que é mestre em Direito Empresarial e autor de diversas obras e artigos também. Ao longo da semana esteve conosco no Saber Direito Aula, ministrando curso sobre Direito Empresarial. As aulas abordaram o empresário individual, a EIRELI, a responsabilidade na sociedade empresária, a prescrição dos títulos de crédito e na última aula ele falou sobre peculiaridades da recuperação judicial. Tema que, por sinal, a gente fala daqui a pouquinho. Professor, bem-vindo ao Saber Direito Debate. Obrigado, é um prazer, Carol. uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Professor que, inclusive, está experimentando recentemente o gostinho de ser papai. Antes de mais nada, como é que é isso, professor? Está gostando? Nossa, já está totalmente inserido no contexto? Nas nuvens. É um sonho que se realiza. Muito, muito feliz. Coisa boa. Professor, eu queria que o senhor contasse para nós como é que foi a sua trajetória na vida acadêmica e desde o início do direito, inclusive. O curso de Direito fiz em Goiânia, na antiga UCG, hoje PUC Goiás. Me formei até um pouco antes do tempo, porque fui antecipando matérias na medida do possível. E no último ano reservei só para a disciplina prática, isso em 1997, e ao mesmo tempo fazer estágio em escritório de advocacia para adquirir um pouco de trato da própria aptidão de advocacia, então, antes de me enveredar para aquilo que seria o que eu mais gosto de fazer hoje, que é a docência. Eu que entrei na sala de aula a primeira vez, eu tinha 22 anos de idade. É mesmo? E desde então... O senhor se formou muito novo, então? Até que me formei com essa mesma idade, é porque eu formei e já comecei de imediato. Entendi. E desenvolvi um gosto muito grande por isso, talvez influenciado pela minha mãe, que era professora e pedagoga. É jurista também ou não? É jurista, faleceu infelizmente em 2005, mas ela era professora e pedagoga e depois disso que galgou a carreira jurídica como procurador do Estado e se aposentou nesta condição. Ah, que bacana. Mas, e o senhor é servidor público também? Sim, advoguei um pouco depois que terminei a faculdade, fiz o exame de ordem, obtive minha carteira e advoguei por um período até que assumi cargo no Tribunal de Justiça. Em 1999, na assessoria do desembargador José Lenar, que foi presidente do Tribunal de Goiás, acompanhei ele na presidência também, até que se aposentou em 2012, quando foi para a assessoria do desembargador Zacarias Neves Coelho, com quem estou até hoje. E lá no gabinete fico responsável exatamente pela área que é a minha de atuação mais específica, a matéria empresarial. Mas durante o período que o senhor advogou, foi nessa área também ou não? Como Sim. é que começou a paixão pelo empresarial e o senhor acabou enveredando por esse lado aí? Na verdade, assim, a advocacia tinha, sim, ações dessa natureza. As maiores, coloquemos assim, vieram depois que aconteceu um evento específico que me direcionou para esse fim, não fui eu que escolhi. Eu já lecionava em duas universidades, quando em 98 uma professora entrou em licença gestante e me pediram para que entrasse nas turmas dela, então, de direito comercial, antes do Código Civil, né? E ali tomei gosto. Tive que, claro, fazer a preparação das aulas, voltar a revisitar conteúdos. Mesmo, né? Foi por acaso, mas a paixão veio de imediato e nunca mais larguei. Vamos falar um pouquinho sobre as suas 8 obras, é isso mesmo, né? A oitava, inclusive, por sair, prestes a sair. Segunda editora amanhã. E até por isso não pude trazer para vocês. Mas, na sua maioria, são obras de direito empresarial, quase todas, né? Tem de direito internacional privado também, pela Juruá, e algumas estão sendo relançadas, como é o caso de uma que trouxe hoje para vocês. Tem outras que eu já não tenho mais, até pela data, pelo tempo, mas isso é fruto de um trabalho que você vai fazendo de pesquisa ao longo da carreira docente, que é o que mais me dá prazer na minha vida profissional. E a gente prepara com muito carinho para que possa ser usado não só pelos profissionais, mas principalmente pelos nossos acadêmicos. Tá certo. A gente fala, inclusive, essa aqui, não é isso? Isso. Está aqui, Direito Societário. Eu mostro para vocês no terceiro bloco, que a gente fala, inclusive, dos outros livros, das outras obras que ele trouxe como fonte de estudo também. Bom, professor, dito isso, falado um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua carreira, vamos falar um pouco também sobre o tema em questão, em tela, abordado aí durante as aulas.
Eu queria te perguntar o seguinte, a recuperação judicial é um instituto, com todas as características atuais, é um instituto novo, relativamente novo, desde 2005, não é isso? Que entrou em vigor. Esse novo formato, com as novas características, os novos... Sim, a lei é de 2005 e a vigência também foi em junho do mesmo ano. E, apesar de a gente já estar com quase 10 anos, ainda é correto falar que é uma lei nova. Relativamente nova, Sim, né? Afinal tem muitos conteúdos que a gente ainda está amadurecendo a forma de trato da matéria, ainda há, em certos aspectos, várias celeumas instaladas, tanto na doutrina como também na jurisprudência, e conteúdos que precisam ser, vira e mexe, revisitado mesmo, para que a gente possa, a partir desse resgate de abordagem de estudo, buscar uma solução mais consentânea com a intenção da lei, claro, que é viabilizar por meio dela, na falência e na recuperação, que seja mantida a chamada função social da atividade empresária. E durante esse tempo de existência, e esses quase 10 anos, o senhor como estudioso da área, o que o senhor nos diria como principal ganho das empresas com esse processo de recuperação judicial? Eu até volto um pouco, porque o estudo que a gente fez da lei, na verdade, foi um pouco anterior. Lá em Goiás nós tivemos, eu tive o prazer e até a sorte de estudar, contar com auxílio em estudo e contar com a participação e os debates bastante produtivos de colegas que tiveram acesso, assim como eu, ao projeto ainda, em particular a um deles, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Avenir Pasto Oliveira, que participou dos estudos da redação do projeto de lei e com quem a gente pôde discutir e dividir bastante estudo, abordagem a respeito do que essa lei, na época ainda projeto, poderia trazer. Agora, sem dúvida, a inovação em relação à lei anterior é bastante clara e foi importante e ainda é, especialmente no que diz respeito o que da lei de falência e concordata, que é o Decreto-Lei 7661 de 45, hoje não existe mais. Particularmente dentro da concordata, o engessamento que a gente fala, que seria a criação de um cenário obrigatório para o sujeito sair da crise. Sem que ele se encaixasse naquele modelo, não haveria possibilidade de êxito em relação a eventual, antes concordata, hoje recuperação. E esse regime atual não tem isso mais. Nele o que se faz é buscar uma solução que seja consentânea com a realidade do negócio e, ao mesmo tempo, que seja viável para o negócio e para os credores. E dentro desse contexto também existe a previsão de reinserção, talvez, não sei se seria essa a palavra, mas fazer com que essa empresa reviva numa outra oportunidade? Existe esse conceito também ou não? A ideia existe não é só na recuperação, também na falência. Estive recentemente num congresso internacional sobre esse conteúdo, tratando a falência como meio de recuperação empresarial. Pode parecer meio estranho, mas é a verdade. Afinal, o legislador também, no caso de falência, tem essa preocupação de assegurar que os bens do devedor sejam vendidos numa forma que assegure que quem vá comprar continue a atividade antes exercida e assim seja perpetuada a sua função social. Porque, na verdade, então, na recuperação judicial, isso é claro, né? De reinserção ou de dar continuidade naquele trabalho. Na falência, então, também existe isso? Existe. Mas e para a figura do empresário, também existe ou não? Ou a figura do empresário, ou o negócio dele continuaria em outras mãos e ele acabaria por ali? Ou para ele, pessoa também, pessoa física também? Isso também foi fruto de um avanço interessante, porque o regime anterior tinha uma preocupação com a pessoa do titular da atividade. Hoje o foco não é proteger, a redação do artigo 47 é clara nesse sentido. Não é proteger o empresário, mas proteger a empresa, a estrutura econômica empresarial, aquilo que vai otimizar o alcance dessa dita função social. Então, ainda que para isso eu precise afastar esse titular e colocar outro no seu lugar, que é o que, por exemplo, na falência nós temos. Então, dando nisso continuidade andou muito bem. Com outro titular, Sim, né? que, por exemplo, que tenha melhor aptidão negocial de gestão do negócio. Entendi. Professor, eu te peço um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o segundo bloco do Saber Direito Debate. Não saia daí, até já.
Já voltamos falando aqui sobre recuperação judicial dentro do direito empresarial e para isso está aqui o nosso professor dessa semana, convidado, professor Giuliano Silva. Professor, continuando então o nosso papo do primeiro bloco, eu queria que o senhor me explicasse de forma resumida, porque nosso tempo realmente é pequeno para todo esse tema e para tudo que a gente poderia abordar sobre ele. Quais são os principais critérios para a recuperação judicial? Na verdade, o que se tem são requisitos, né, para que possa ser até cogitada a recuperação judicial por um devedor em crise. Requisitos como ele estar registrado há mais de 2 anos, não ter obtido benefício nos últimos 5 anos. Então, são todos aqueles previstos no artigo 48. Agora, isso também existia no regime da lei anterior. O mais importante não é bem aqui a presença dos requisitos. O mais importante, entendo, é a presença de uma lista exemplificativa dos modos de recuperação, que é o que consta do artigo 50 da Lei de Falência e Recuperação. Ali o legislador cuidou de trazer em 16 incisos exemplos, uma sugestão, como é que se pode eventualmente promover a recuperação, criar meios alternativos de pagamento, renegociar a dívida, fazer o que lá se denomina novação, que é criar um novo modo de pagar a dívida anteriormente constituída, e assim propiciar que ele saia dessa crise em que esteja eventualmente afundado, inserido. Bom, e dentro de toda a nossa doutrina existente sobre o assunto, existe algum ponto de divergência ou de controvérsia sobre essa dita nova lei, vamos dizer assim? Nós temos alguns, inclusive estão sendo maturados até por discussões razoavelmente acaloradas desde pelo menos 2 anos atrás. Um deles, sem dúvida, que até foi objeto de discussão em congresso recente, que contou com minha participação, diz respeito ao que se denomina trava bancária, ou os contratos de cessão de recebíveis assegurados por meio da trava bancária. O nome parece estranho, intrincado, mas não é tão difícil assim de entender. Imagina que se tenha um empresário que, no exercício da sua atividade, é credor, por exemplo, de um contrato com um valor grande, ou é credor de uma carteira de recebível por conta de cartão de crédito, e, em razão deste crédito futuro, ele vai renegociar isso, usando esse crédito como garantia de solvência de um contrato de financiamento que faz hoje. Então, um banco empresta dinheiro hoje para ele e, para garantir esse pagamento futuro, ele vincula aquele contrato. Não é bem dar o contrato, porque ele não transfere de modo definitivo a titularidade desse crédito. Ele transfere apenas para fim de garantia. Então, para assegurar isso, e é onde chega essa trava bancária, ele vincula que o pagamento desse valor vai ser feito numa conta que esse devedor, no caso aí ele é credor desse contrato, abre nesse banco, para que esse banco, quando esse crédito do terceiro é pago, ele possa travar isso. É como se falasse, olha, se você não paga, eu tenho o direito de, travando isso, receber o valor direto do crédito que você ia receber. Entendi. Então, é a chamada cessão fiduciária de recebível bancário, por meio da transferência fiduciária, que é transferência no papel. O detalhe é que aí são 2 as posições doutrinárias. E a discussão está justamente aí. A definição da natureza jurídica desse contrato, se ele tem natureza ou não de propriedade fiduciária. Porque se tiver, como a maioria tem reconhecido, e eu me filio a essa corrente, se tiver mesmo, automaticamente esse crédito e o contrato correspondente, eles não estão sujeitos aos efeitos da recuperação. E o seu titular pode exercer esse direito fora da amplitude da incidência dessa lei. Ao contrário, se não há reconhecimento disso, então ele está sujeito aos efeitos do procedimento concursal da recuperação e assim, por exemplo, o seu credor vai ter que se habilitar no processo, vai ter que participar da assembleia se houver e ali participando vai ter que exercer o seu direito de voto se quiser influenciar o destino da aceitação ou não do plano de recuperação. Apesar da controvérsia, existe alguma posição, alguma tendência jurisprudencial? A tendência tem sido, inclusive, já manifestada pelo STJ, de acatar a natureza de propriedade fiduciária. Inclusive, há 2 semanas eu terminei a escrita de um artigo que vou publicar sobre isso, onde eu trato justamente do tema defendendo que entendo seja ele de natureza fiduciária. E, por isso, em regra, não deve haver incidência da norma própria da recuperação judicial. É o seu entendimento também, né? Agora,
na parte final do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 49 dessa lei, há uma ressalva de que essa propriedade fiduciária, coloquemos só assim, não vai prevalecer para efeito de tirar isso da amplitude da recuperação, se esse bem se afigura na parte concreta como essencial para a atividade, mostrando-se necessária a sua manutenção ali junto com o devedor. E aí vem a discussão de como isso seria cumprido. Por exemplo, no caso de cessão fiduciária, porque aí a gente está falando de dinheiro, não é de maquinário. É muito fácil perceber, por exemplo, que para uma indústria um maquinário para ela é importante. Sem ele, ela não realiza atividade. Mas e o dinheiro, que é fungível? Qual é o dinheiro necessário? É o de um crédito, ou de outro, ou de todos uma parte? Como é que funciona isso? Entendi. Então, isso causa uma certa discussão ainda. Bom, falando em discussão, me parece que existe outra em relação ao titular da Eireli, ser pessoa jurídica ou não ser pessoa jurídica. Qual é o seu entendimento em relação a essa questão, professor? E, por favor, nos explique um pouco mais sobre isso. Sobre esse tema também eu já escrevi um artigo, mas na ocasião, a lei que trata desse assunto, a 2.441 de 2011, ainda era projeto de lei. Para você ter uma noção, ainda se falava de estabelecimento individual de responsabilidade limitada no Brasil, que era um nome, então, fruto de uma inspiração da norma vigente em Portugal, antes até da diretiva da União Europeia. Mas o que mais importa, quanto a essa Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, a tendência no Brasil foi criar ela como se fosse o que existe no mundo inteiro, a sociedade unipessoal, que é de um sócio só. Então, é uma pessoa titular de todo o capital. A grande questão, no Brasil, vigora a máxima preconizada na Constituição Federal, artigo 5º, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E para isso que, então, a lei, quando quer, impõe restrições ou limitações ou mesmo regulações ao exercício de certas prerrogativas como essa. E, particularmente, quanto ao trato da matéria da Eireli, o 980-A do Código Civil não faz referência a essa natureza jurídica da pessoa titular. Fala-se apenas da pessoa única titular do seu capital, mas não diz se essa pessoa pode ser física ou jurídica, ou só um ou outro, ou os dois. E justamente porque não particulariza é que entendemos, e aí eu estou falando da maioria da doutrina, entendemos que pode ser tanto um como o outro. Mas na contramão dessa interpretação, que apesar do atual cenário eu acho que vai prevalecer, na contramão disso veio a instrução normativa que regula a matéria, publicada em dezembro de 2013, número 10, versando no anexo 5, justamente sobre a Eireli e fechando o tema, dizendo que não pode a Eireli ser formada unicamente por pessoa jurídica, apenas por pessoa física. Mas disso eu discordo veementemente, porque não pode o ato administrativo de regulação da matéria dizer mais do que a própria lei, que instituiu a própria figura jurídica. E essa assim também é a tendência jurisprudencial? Quanto à jurisprudência, a palavra final na interpretação da norma que é infraconstitucional vai ser do STJ. E no STJ nós não temos essa abordagem ainda. Mas existe. Pensamos que vai ser revertida a interpretação nesse sentido de se admitir. Tivemos um precedente já em São Paulo a respeito da Eireli por titular pessoa jurídica, mas ainda é muito cedo para apontar um direcionamento geral da jurisprudência e dizer o que vai prevalecer, apesar da nossa convicção pessoal. Se porventura futuramente o entendimento for contrário, como é que ficarão essas Eirelis formadas por pessoas jurídicas? Não há muita discussão a respeito, porque a legislação tem que assegurar o negócio jurídico perfeito. Fazendo só uma analogia, é mais ou menos o mesmo que aconteceu com a vigência do Código Civil e o seu artigo 977, com relação à vedação que hoje se impõe de estabelecimento de sociedade entre pessoas casadas no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. Ora, nós sabemos que antigamente era comum o regime de comunhão universal de bens. Eu mesmo tenho uma tia que é casada nesse regime e que tem com o marido uma sociedade existente há mais de 30 anos. Então é lógico que, apesar da modificação legal, isso não poderia impactar no negócio jurídico perfeito, erigido sob a batuta da lei anterior, é claro.
Perfeito. Bom, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco tem o terceiro e último bloco. Até já. Estamos de volta aqui comigo o professor Giuliano Silva. E chegou a hora, como de praxe, como sempre, a gente falar sobre os livros que ele trouxe como fonte de estudo. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o direito societário, que a gente fez menção no primeiro bloco, que é um livro de autoria do professor convidado dessa semana, Giuliano Silva. Professora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais desse livro, que é uma das outras 8, faz parte das 8 obras que o senhor tem escritas aí, não é isso? Por enquanto. Bom, claro, e a gente espera recebê-lo em outra oportunidade com outras das suas obras aqui, viu? Será um prazer regressar. Fala um pouquinho dele pra gente, por favor. Nesse caso, a abordagem se verte para um conteúdo que segue a ordem do que o próprio legislador colocou no Código Civil em relação ao direito societário. O estudo das sociedades em espécie aí é feito segundo o que há no Código Civil em relação à ordem, por exemplo, das sociedades não personificadas, depois para as personificadas na ordem com que há o tratamento jurídico da matéria pelo legislador e quando é pertinente, como acontece, por exemplo, em relação às sociedades anônimas, sociedades em comum de explorações, que tem lei própria, aí pula do Código Civil para a norma de regência, a 6.404. O mesmo acontece com a cooperativa, a 5764/71. Então, assim, é um estudo realizado com uma conotação jurídica didática, mais voltado para o alunato que cursa direito, mas, ao mesmo tempo, com um viés de análise de interpretação jurisprudencial. Eu tive o cuidado de, em relação a alguns assuntos mais polêmicos, trazer a visão dos tribunais em relação àquilo que, para essa matéria, tem mais pertinência. E a gente vai percebendo no trato da prática que isso vai sendo cogitado em relação aos processos que, de repente, estão sob nossa responsabilidade. Perfeito. Próximo aqui, então, teoria e prática dos títulos de crédito, Amador Paes de Almeida. Por que esse livro é importante e interessante para as pessoas que querem estudar o tema, professor? O Amador Paes de Almeida hoje é um clássico quando se trata da matéria empresarial. Dos clássicos, há vários que a gente podia citar, mas, particularmente quanto a ele, na matéria de títulos de crédito, ele tem outros também, eu tenho adotado esse livro até para indicar para os meus alunos, ou mesmo em pesquisa, por conta da linguagem que ele utiliza, que é muito fácil em termos de dicção, né? É muito didático, é muito perceptível a lição que ele traz. Então, assim, o depoimento que tenho de resgate desse conteúdo com os alunos, aquilo que eles me trazem de feedback do estudo, tem sido muito positivo. E, ao mesmo tempo, é uma obra que tem se mostrado bastante atualizada, quanto às lições e quanto às abordagens até dos julgados que apresenta em cada uma dos seus capítulos e dos títulos de crédito que ele trata. Perfeito. Temos aqui também Falência e Recuperação de Empresas, de Gladstone Mamed. Está aqui. Esse livro eu costumo indicar, especialmente para os alunos que estão com a intenção de participarem de algum certame, algum concurso jurídico. Além de professor, de pesquisador, eu também tenho atuação na composição de bancas de concurso, tem mais de 10 anos isso também. Já compus bancas de vários concursos jurídicos, já presidi algumas bancas também, e nessa condição eu me sinto confortável para dizer que o Gladstone Mamed hoje é um dos mais utilizados nessas bancas. E perfeito. Muito disso graças a essa obra, que hoje já tem várias edições, mas que quando foi inicialmente lançada, fez um tratamento um pouco diferenciado ao padrão que a gente tinha até ali estabelecido em relação aos chamados livros que eram divididos em cursos de direito empresarial ou comercial. Até ali eram todos divididos em 3 volumes, ou volume único como outro que a gente vai falar já já. Mas ele preferiu dividir em 4 para separar uma abordagem mais densa, mais completa, no que foi muito feliz. Então, um livro mais voltado para as pessoas que estão prestando concurso, Sem dúvida, é mais completo, ou para profissionais da área também. Manual de Direito Comercial, de Valdo Fázio Júnior, não é isso? Por que esse livro é especial, professor? Nós temos alguns autores, a exemplo dele temos também o Fábio Lua Coelho, com quem estive não tem um mês num congresso em Goiânia. E o livro do Fábio Lua também é muito bom, mas eu
Peço licença para dizer que o Valdo Fázio, dos manuais, que são aqueles volumes únicos da matéria, e que fique bem claro, não é possível eu fazer um volume único desse direito empresarial sem que eu tire conteúdo, sem que eu perca a abordagem. Não tem jeito, senão ia ficar muito extenso. Mas dos volumes únicos, entendo que esse é o melhor. As mais relevantes. É o mais relevante, sem dúvida. A abordagem dele é mais direcionada para o que é mais pertinente. Ótimo, e numa linguagem também igualmente didática e de fácil compreensão. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigada por toda a explicação enfim, por todo o conteúdo de direito empresarial dito aqui durante essas aulas e discutido comigo hoje. A gente espera, reitero o convite, para que o senhor traga outras obras, principalmente essa agora prestes a sair. Que o senhor traga para nós e mostre ela aqui conosco. Combinado? Combinado, vai ser um prazer. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada a você de casa que participou conosco, esteve conosco por mais uma semana. A gente se vê na próxima semana, então. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o site www.tvjustiça.jus.br, acompanhar as aulas e os outros programas da casa. Te vejo então semana que vem. Até lá, tchau.